Depois dessa excelente palestra da doutora Aline, tão positiva, nos trazendo tantas maneiras de nos prepararmos para um envelhecimento ativo e positivo, aí eu venho trazer o tema da violência contra o idoso. E o tema da violência contra o idoso é um tema que sempre mexe conosco, né? Não é um tema fácil de se falar e, principalmente, não é um tema tão fácil de ser ouvido por quem não está acostumado a essas mazelas que os idosos vivem. E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao deputado Acésio por esse convite, que na verdade eu estava presente na posse do vereador Alvoni Medina, aqui nos Idosos Republicanos aqui do estado do Rio Grande do Sul, e aí eu toquei na minha fala nessa questão das medidas protetivas e rapidamente então veio essa possibilidade de ampliar esse momento de fala pelo deputado Carlos Gomes, aqui do Rio Grande do Sul, e aí eu recebi esse convite e fiquei muito feliz de poder falar sobre isso, porque eu falo muito sobre a questão da violência contra o idoso, seja como delegada de polícia e agora recentemente eleita vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, e uma das questões mais preocupantes realmente é o que a gente faz com o idoso vítima depois que ele consegue romper esse ciclo de violência, consegue romper o silêncio e denunciar o seu agressor, para onde a gente manda esse idoso, o que a gente faz com esse idoso, como a gente consegue efetivamente protegê-lo. Infelizmente, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue dar uma proteção urgente e efetiva como o idoso merece. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos realmente um estatuto que hoje está fazendo aniversário de 17 anos, um estatuto muito bom, uma legislação muito boa, muito completa, e que traz ali em seu bojo, no artigo 43, as medidas de proteção. E aí, se a gente for se aprofundar nesse estudo, eu não quero encher vocês aqui com legislação, né, porque não é o caso, daqui a pouco sai todo mundo da live, se eu começar a falar, lei isso, artigo aquilo, então eu vou tentar falar de uma maneira mais informal. Nós temos medidas de proteção que foram inspiradas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação de 1990. Essas medidas de proteção ocupam ali 3 artigos apenas do Estatuto do Idoso, e elas são aplicadas pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário a requerimento do Ministério Público. E em que situações elas são aplicadas? Quando os direitos dos idosos são violados ou são ameaçados de violação. Aí essa questão de quando são violadas, eu já matei um dos artigos que trata da medida de proteção. Eles falam também quais são as medidas. As medidas, elas são bastante amplas ali, elas falam em encaminhar esse idoso, por exemplo, para tratamento de uso de drogas, ou encaminhar algum familiar que faz uso abusivo de drogas ou de álcool, para fazer um tratamento psicológico. A gente pode fazer, a gente não, né? Porque eu, como delegada, não consigo fazer nada, mas o Ministério Público pode encaminhar esse idoso para um abrigamento temporário, para um tratamento de saúde, para inclusão em programas oficiais de tratamento de drogas, encaminhar a família ou o curador em alguma situação, por exemplo, que eu imagino que esse idoso esteja perdido ou que esteja com terceiros, tenha sido subtraído, a gente falando ali do idoso incapaz, mas o idoso que efetivamente foi vítima de violência. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente trabalha ali na delegacia de polícia. Muitas pessoas pensam na violência contra o idoso, aquela questão de golpe do bilhete, dos golpes, há inúmeros golpes que efetivamente são praticados contra os idosos. Agora, durante esse distanciamento social, a gente teve um crescimento assustador, a coisa de 50%, 60% de aumento no número de golpes praticados contra idosos, e é importante a gente falar também sobre os golpes. Se eu tiver um tempinho, eu posso falar rapidamente dos principais, porque na questão do estelionato, né, que para nós aqui, Polícia Civil, os golpes, de um modo geral, que são praticados contra o idoso, entram para nós e para o nosso sistema como crime de estelionato, e é um crime que tem uma pena alta, né, a pena de 8 anos ali se praticada contra idosos. Realmente são muito comuns os golpes, seja por telefone, nesse momento de pandemia, seja presencialmente, que tem o golpe do bilhete, troca de cartão, saidinha de banco, enfim, há uma infinidade de golpes que são praticados por terceiros, por criminosos que esse idoso não tem contato. Mas se a gente adentrar lá no mundo do Estatuto do Idoso, efetivamente, no capítulo dos crimes, e nós temos poucos crimes previstos ali e com uma pena muito baixa e, a meu ver, inadequada, em razão da gravidade e da vulnerabilidade que esses idosos têm,
Se a gente chegar ali realmente e analisar crime a crime, nós temos 14, 15 crimes previstos ali, com penas que vão de 1 a 12 anos, mas desses 14, 7 têm penas de 1 ano apenas. Inclusive o crime de maus tratos, que tem pena de 1 ano. E sabemos que recentemente nós tivemos aprovado uma legislação, sem crítica alguma, mas tivemos uma legislação que nos trouxe uma pena de até 5 anos para maus tratos contra animais. Que bom que nós tenhamos esse olhar para a proteção dos animais, mas vamos analisar, vamos fazer uma comparação. No Estatuto do Idoso, os maus tratos têm uma pena aí de 1 ano, que pode chegar a 12 em caso, quando houver morte, mas que chega a 4 anos se houver uma lesão grave. Então, se houver uma lesão corporal, mas nós temos uma pena que parte de 1 ano. Então, nós temos ali no Estatuto do Idoso, desses 14 crimes, a maioria deles é praticado não por esses terceiros, por esses bandidos, por esses criminosos, elas são praticadas pela família, por alguém que está dentro da casa do idoso, ou por alguém de alguma instituição de longa permanência, os asilos, os famosos asilos. A gente não usa mais esse termo já é considerado pejorativo, a gente fala em instituições de longa permanência, hoje em dia de maneira genérica, para designar as clínicas, as casas-lares, as geriatrias de um modo geral. Mas, enfim, popularmente as pessoas ainda usam a questão do asilo. Então, nós trabalhamos principalmente com violência familiar praticada por filhos, por netos, por companheiros. Trabalhamos com violência doméstica praticada por cuidadores, curadores, empregados domésticos, pessoas que estão ali no dia a dia dentro da casa do idoso, e trabalhamos também com a questão da violência institucional que ocorre dentro de instituições de longa permanência, onde há, eventualmente, retenção de cartão magnético para garantir dívida, onde há apropriação de bens de idosos, onde há, de maneira, infelizmente, muito comum, maus tratos e negligência no cuidado com esses idosos. Ontem mesmo fizemos uma operação aqui em Porto Alegre, em que nós, pedimos apoio da Vigilância Sanitária, cumprimos mandado numa geriatria regular, e a denúncia que nós tínhamos ali era de que os idosos vinham sendo alimentados com alimentação imprópria, com comidas que tinham, inclusive, larvas, né, e veio fotografias e tal, essas denúncias foram instruídas, nós conseguimos um mandado judicial, entramos na casa e realmente acionamos a vigilância sanitária. Eram 10 residentes, desses 10 residentes, 7 pessoas já em situação de demência, que não tinham condições de relatar o que estava acontecendo, inclusive não tinham condições de relatar para os seus familiares o que estava acontecendo, e encontramos ali um freezer com muitos gêneros alimentícios já com data de validade vencida, algumas coisas já apresentando mofo, mal acondicionados, enfim, uma série de irregularidades, e essas pessoas ali completamente à mercê desses proprietários que cobravam um valor alto, era uma clínica com um valor alto de mensalidade, e não prestavam o básico, que é uma boa alimentação. O que acontece? A gente trabalha com essa violência, então, de alguém muito próximo do idoso, e essa violência se manifesta ou pela violência física, maus tratos, lesão corporal, situações que atentem contra a integridade física do idoso, violência psicológica, temos muitas questões de ofensas morais em razão da idade, nós temos questões de ameaças, o idoso muitas vezes é ameaçado se eu não alcançar o valor da aposentadoria, se nesse momento não alcançar o seu auxílio emergencial, se não alcançar algum valor para os familiares, para netos, para cuidadores, é ameaçado de ser interditado, é ameaçado de ser colocado, então, num asilo. Temos a questão da violência financeira, que aí eu já falei para vocês, que ou ela ocorre dentro das instituições, ou nessas questões externas de golpes, de estelionatos, de um modo geral, ou ainda de filhos, cuidadores, empregados que se apropriam dos valores dos idosos, muitas vezes munidos de procurações que às vezes são passadas de boa fé. Os idosos outorgam procurações porque precisam de ajuda, muitas vezes, para gerir o seu patrimônio. Então, aqui é importante frisar que a violência contra o idoso não escolhe classe social, a gente não fala aqui de pessoas que são muito pobres, que são de classes mais baixas, de forma alguma. Sobretudo a violência financeira, ela ocorre de regra, e nos casos que nós temos ali na nossa delegacia, com pessoas que têm muito patrimônio. São milhões, muitas vezes, que são desviados e que foram guardados ao longo de toda a vida. Aquela pessoa se preparou para a velhice de maneira adequada, se preparou para a velhice na questão financeira, e aí
ao final da sua vida aí, tentando ter alguma dignidade com cuidadores, com pessoas, ou numa boa clínica, ela descobre que não tem mais nada. A gente já teve situações em que proprietários de clínicas se utilizaram do cartão de benefício do idoso, conseguiram a senha, porque num primeiro momento o idoso teve boa-fé e solicitou auxílio para fazer transações bancárias, entregou sua senha, e aí, em alguns meses, descobriu que não tinha mais nada das suas economias, que tudo isso foi expropriado das suas contas. E nós temos situações em que filhos e netos fazem empréstimos consignados indevidos em nome do idoso, ou convencem sob ameaça que o idoso faça esses empréstimos e tomam todo esse dinheiro. Temos a questão da violência sexual, que não é tão falada, porque é muito chocante também, as pessoas não têm noção de, infelizmente, o quanto é comum que, principalmente idosos, sofram violência sexual de cuidadores, de filhos, de netos, de pessoas que estão ali muito próximas, e isso, às vezes, só vem a conhecimento das autoridades, porque um terceiro prestou um pouco mais de atenção naquela idosa. A gente fala aqui, gente, de idosos que geralmente já estão em situação de demência, que não têm, às vezes, condição de relatar o que está acontecendo, e que precisam muito que outras pessoas falem por eles. A questão da negligência e mesmo da autonegligência, né? Do idoso, como a doutora Aline falou antes, do idoso que já não está se cuidando por uma situação de depressão e tal. É claro que nessa situação a gente não vai ter uma situação criminal, mas é também uma situação preocupante, porque às vezes essa negligência consigo esconde alguma situação de violência que ele está sofrendo e ele não quer romper o silêncio e denunciar, porque denunciando ele vai estar expondo a própria família e muitas vezes expondo uma criação que ele reputa que teve responsabilidade. Bom, será que eu vou conseguir chegar, romper toda a questão da dificuldade de mobilidade, da questão de fala, romper com todo esse silêncio e ir até uma delegacia de polícia ou ligar para algum número de disque denúncia e fazer uma denúncia? É para isso que nós temos também tantos canais, e agora, durante o distanciamento social, foram aumentados os canais. Eu vou deixar ao final aqui os canais de denúncia, porque esses canais eles têm sido ainda mais usados agora na pandemia. O idoso precisa que outras pessoas falem por ele muitas vezes. E nós temos o dever como sociedade, temos o dever como Estado de implementar políticas públicas, enfim, mas temos dever como família de olhar para o nosso idoso e tentar verificar se ele não está sofrendo violência, talvez de outro familiar muito próximo, mas temos também como sociedade o dever de ficarmos atentos ao nosso vizinho, que daqui a pouco começou a gritar na hora que o cuidador foi dar banho nele, ou que na presença de um ou outro filho grita, pede socorro. A gente tem que ir lá e meter a colher, gente. Essa violência que acontece dentro das casas depende, às vezes, muito mais que a sociedade, que a vizinhança. E o que é a sociedade? É esse vizinho que está ali próximo. Faça a denúncia. Esses canais de denúncia anônima servem para isso, para que as pessoas consigam fazer chegar à autoridade situações que a gente não consegue ter conhecimento. A polícia não consegue estar dentro das casas fazendo frente à violência que é praticada contra crianças, contra idosos, contra mulheres, e principalmente contra esses grupos vulneráveis, ainda mais o idoso que já está numa situação talvez de demência ou de uma situação que ele não tem mobilidade para sair de casa, e nesse momento nem pode sair de casa por uma questão de saúde. O isolamento social, assim como é perigoso para a questão da saúde do idoso, sempre foi colocado por mim, em todos os momentos de fala que eu tenho, como um dos maiores fatores de risco à violência. O idoso que não tem uma rede de apoio, que não tem com quem conversar, que não participa ali do bailinho da terceira idade, que não participa da ginástica disponibilizada, às vezes, pelo município, pelos CRAS do seu bairro, que não participa da comunidade. E aí eu venho falando dessas questões bem simples do dia a dia, que todo mundo pode ter alcance. Esse idoso que está isolado em casa, ele vai ser mais vítima, ele vai ser mais suscetível a ser vítima de golpes, inclusive de golpes não só praticados por alguém que está próximo dele, mas também por esses golpes praticados por telefone, porque às vezes ele vai estar mais carente, porque às vezes ele não vai ter conhecimento de todos os direitos dele, e não tendo conhecimento de todos os direitos, o idoso muitas vezes não tem noção que está tendo esses direitos violados. Então, quanto mais ele puder conversar, quanto maior for a rede de apoio, menor a chance dele sofrer uma violência.
Mas tudo bem, eu vim aqui para falar da eficácia das medidas de proteção. Já contei para vocês quais são as medidas de proteção que nós temos, só que eu preciso falar sobre as medidas que nós não temos. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, porque está sempre na mídia a questão da Lei Maria da Penha, uma lei maravilhosa que veio trazer proteção às mulheres vítimas de violência de gênero. A violência de gênero é uma violência que é praticada em razão do gênero feminino. Então, a mulher que sofre violência porque é mulher, por essa condição, ela está sendo vítima de uma violência de gênero. E aí ela tem para sua proteção a Lei Maria da Penha, que trouxe várias inovações legislativas e que a gente tenta pegar emprestado, tenta pegar essa legislação emprestada ali na nossa Delegacia do Idoso e tenta emprestar um pouquinho de proteção para as vítimas. Só que a gente só consegue fazer isso quando eu tenho também uma idosa mulher vítima de violência de gênero. Ou seja, a idosa que procura a delegacia de polícia porque sofreu violência do marido, sim, essa idosa pode sair com uma solicitação de medida protetiva. E o que é a medida protetiva? Ela não é só um papel, como algumas pessoas às vezes dizem, mas o que adianta aquele papel? Gente, aquele papel é o seguinte, a pessoa chegou na delegacia vítima de violência de gênero, a mulher chegou na delegacia vítima de violência de gênero, ela vai solicitar, independente do crime e independente da pena, inclusive para uma pena de 1 ano, como são as penas da maioria dos crimes do Estatuto do Idoso, vai dizer para a autoridade policial, olha, eu preciso de proteção. A partir daí, em 48 horas, o delegado de polícia vai ter esse prazo super apertado para encaminhar esse pedido ao judiciário, e o juiz vai ter também 48 horas para deferir essa medida. E essas medidas de regra são deferidas, porque existe uma preocupação muito grande com a mulher, justamente porque ela está nessa situação de vulnerabilidade em razão do gênero. Deferida essa medida protetiva, o agressor é afastado do lar, ele não tem mais condições de se aproximar dessa vítima, e se ele se aproximar dessa vítima, ele pode ser preso. E se ele praticar qualquer crime contra a mulher em situação de gênero, ele também pode ser preso em flagrante, independente do tamanho da pena. Uma situação dessas nós não temos para o idoso. O idoso homem ou a idosa mulher que foi vítima, mas não em situação de gênero, por exemplo, a idosa que foi vítima de violência praticada pela sua filha ou pela sua cuidadora, ou seja, ela foi vítima de uma outra mulher, então ela não foi vítima, e esse é um entendimento, eu não concordo, eu gostaria de oferecer a medida de proteção para todas as mulheres, mas eu não posso porque não depende de mim, né? O entendimento que se tem é que essa idosa, a maioria das vezes, nós temos algumas varas, aqui em Porto Alegre, eu posso falar por aqui, né, que é onde eu trabalho, aqui em Porto Alegre nós temos algumas varas que entendem que a mulher em situação de violência familiar e doméstica vai ter essa medida de proteção concedida, então ela vai estar protegida pelo Estado, mas algumas varas não entendem que a idosa, vítima da filha, da cuidadora, da neta, enfim, e que ela está sendo vítima em razão da idade e não do gênero. E aí o idoso homem, então, bom, esse daí a gente não tem nem discussão. O idoso homem não tem como fazer um pedido de medida protetiva de urgência. O que nós precisamos? Que haja uma alteração e uma inclusão no Estatuto do Idoso de medidas protetivas de urgência. Assim como nós nos inspiramos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990, para em 2003 criar essas medidas de proteção aplicáveis lá pelo Ministério Público, a partir da instauração de um procedimento, que é uma situação um pouco mais morosa, que depende de vários fatores. Depende, por exemplo, uma situação básica, do Ministério Público está aberto no final de semana. Nós temos plantões em capitais, nós temos plantões em cidades grandes, mas lá na cidade pequena, em municípios que não são sede de comarca, ou seja, naqueles municípios muito pequenos, onde não há promotores e juízes, há quase sempre, de regra, uma delegacia de polícia. Delegacia de polícia a gente tem capilaridade, tem em quase todos os municípios. Então, naquela cidade que não tem um promotor ou um juiz no final de semana para atender esse idoso, vai ter alguma delegacia de plantão. Então, se ele for vítima e ele tiver uma medida protetiva de urgência prevista, ele vai se dirigir até uma delegacia de polícia. E aí digo mais, nós tivemos uma alteração legislativa no ano passado, em cidade que não é sede de comarca, ou seja, não tem promotor e juiz naquela cidade, mas tem delegado,
o próprio delegado vai aplicar a medida protetiva de urgência, de imediato, fazendo o afastamento do agressor de casa. Isso para a mulher vítima de violência de gênero. A nossa luta como delegados que atuam na questão da proteção ao idoso é que o idoso vítima ou a idosa vítima, em razão da idade, também tenha essa proteção, seja aplicada pelo delegado de polícia em cidades onde não há, não são sede de comarca, seja aplicadas pelo judiciário, mas nesse prazo de 48 horas para ser feito o pedido e 48 horas para ser tomada a decisão, porque nós ficamos amarrados e não temos muito o que fazer, muitas vezes, como autoridades policiais, porque, como eu falei antes, os delitos previstos ali no Estatuto do Idoso têm pena muito baixa. 50% deles têm pena de 1 ano. E com uma pena de 1 ano, eu sequer consigo, muitas vezes, representar por uma prisão preventiva. Eu não consigo uma situação de flagrante, porque com penas até 2 anos a gente tem aquela questão do juizado especial criminal, enfim, eu falei para vocês que não ia ficar falando tanto de legislação, mas é difícil porque eu estou tentando me fazer entender. Mas, enfim, as penas são muito baixas, eu preciso de penas mais altas para conseguir representar por uma prisão. E mesmo uma representação por prisão preventiva, nos crimes em que cabe esse pedido, nós temos ali crimes com penas de 4 anos, 5 anos, e temos um crime com pena de 12 anos, que são os maus tratos que resultaram na morte dos idosos. Eu já atuei em situações de maus tratos com resultado em que 3 idosos morreram no intervalo de 72 horas aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Tamanho eram os maus tratos, a desidratação, situação de inanição que eles estavam, sem alimento adequado, dormindo, muito dramática. E aí eles começaram a ir a óbito e essa denúncia chegou até nós, a gente conseguiu trabalhar de maneira muito rápida, com prisão em flagrante, na sequência com prisão preventiva dos que não estavam presentes, mas enfim, isso é raro a gente já conseguir chegar numa situação de flagrante por maus tratos com resultado morte. Então, a gente acaba ficando amarrado, e para afastar um agressor da casa de um idoso, por exemplo, um neto que usa drogas e que está ameaçando e praticando violência e batendo no idoso, se a gente não tem uma situação de flagrante, a gente muitas vezes tem que trabalhar com uma cautelar diversa, que a gente tem lá no 282, pedindo o afastamento desse agressor. Mas isso também vai ser um procedimento que vai ter um pouco mais de morosidade, porque ele não vai andar com a celeridade que uma medida protetiva de urgência anda no judiciário, até porque nós temos várias especializadas que tratam das medidas protetivas de urgência, e, de um modo geral, nós não temos varas especializadas do idoso. Essa é uma tecla na qual eu bato muito. A gente está caminhando aqui em Porto Alegre para talvez termos no futuro uma vara especializada, não temos, e digo para vocês que Porto Alegre hoje atingiu um patamar que o resto do Brasil vai atingir em 2030. Nós temos aqui em Porto Alegre, a capital mais velha do Brasil, mais idosa, nós temos já, desde o dia 7 de outubro do ano passado, mais idosos do que a soma de crianças e adolescentes. Então, a situação aqui é muito grave. Nós temos apenas uma delegacia especializada em Porto Alegre, mais uma no interior. A gente precisa aumentar a nossa rede de proteção, a gente precisa aumentar a proteção que nós vamos conseguir ofertar, porque nós temos muitos idosos e estamos envelhecendo cada vez mais rápido ainda aqui no Rio Grande do Sul do que no resto do Brasil. Então, nós temos uma preocupação muito grande. E aí nós estamos sensibilizando o Tribunal de Justiça, junto com a OAB, é um pedido que a OAB Gaúcha fez, com o nosso apoio, de que nós tenhamos uma vara especializada. E aí, com uma vara especializada que só atenda a questão dos idosos, a gente vai conseguir ter um andamento mais rápido das nossas demandas. Porque, enfim, o judiciário está atolado de trabalho, assim como a polícia, o Ministério Público, mas o idoso tem prioridade. Ainda mais o idoso que tem mais de 80 anos, que é o nosso super vulnerável, que ele tem prioridade em relação, inclusive, aos demais idosos. O idoso com mais de 80 anos tem prioridade nos processos, tem prioridade em filas, enfim, qualquer situação. O Estatuto prevê isso, né? O Estatuto prevê tantas coisas maravilhosas e que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, porque a gente não tem dinheiro, em primeiro lugar. Aqui, como polícia, eu posso dizer que a gente gostaria muito de ter mais delegacias especializadas, de ter mais policiais trabalhando nessa frente, para conseguir fazer frente a essa demanda. A demanda agora, durante a pandemia, cresceu absurdamente.
nós tivemos ali, eu já tive várias situações de ter o prazer de ter o contato com o secretário Antônio Costa, e nós tivemos um aumento absurdo no Disque 100, que é o Disque Denúncia lá de Direitos Humanos, e nós tivemos um absurdo aumento nas denúncias relativas a idosos, a violência contra o idoso. E a gente está tentando fazer frente a esse trabalho, a gente está tentando aumentar aí com operações, pedindo apoio, pedindo auxílio de outras delegacias, porque é muito difícil aqui, para vocês terem uma noção. Porto Alegre é uma cidade muito grande, nós temos muitos idosos aqui, e a nossa delegacia conta aí com 10 policiais ao todo, fazendo plantão, fazendo trabalhos de cartório, fazendo esse trabalho de rua também, e eu como delegada, que cumulo a titularidade da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre com a direção da Divisão Estadual do Idoso e agora pela frente o desafio como vice-presidente do Conselho. Mas a gente dá um jeito, a gente tem muita vontade de trabalhar em prol disso, e eu estou muito feliz com a presença aqui do secretário, faço essa menção especial, porque eu tenho percebido o quanto o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está tendo um olhar muito especial para o idoso, e nós, como delegados de polícia que atuamos nessa ponta, percebemos pela primeira vez um olhar em direção à violência contra o idoso. A gente vê muitas políticas voltadas à mulher, e que bom que elas existem, elas são muito necessárias, muitas políticas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção a crianças, mas a gente precisa muito de políticas que se voltem à proteção do idoso vítima de violência, seja na prevenção, e eu tento atuar muito na prevenção, estou sempre disponível, me coloco à disposição de quem quiser que eu fale sobre isso, apesar de não ser um assunto que as pessoas gostam muito de ouvir, é um assunto que precisa ser falado, a gente precisa falar sobre golpes, a gente precisa falar sobre os direitos dos idosos, para levar essa mensagem de que as pessoas precisam denunciar, precisam saber os canais de denúncia, e precisam saber que existem delegacias especializadas, e mesmo onde elas não existem, que a Polícia Civil está cada vez mais atenta à violência contra grupos vulneráveis. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos há um ano um departamento exclusivo só para tratar de vítimas vulneráveis, idosos, crianças, adolescentes, mulheres, povo negro, situações envolvendo discriminação racial, religiosa, público LGBTQ+, enfim, existe toda uma gama de proteção e de olhar para a vítima, não só para o fato criminal e não só para quem é o agressor, e sim para quem é a vítima. E para isso a gente precisa de muita coisa, não só da nossa atuação. Na violência contra o idoso, a gente precisa de políticas públicas que resolvam a questão do acolhimento ao idoso. Quando ele consegue passar por tudo isso que eu falei, chegar numa delegacia e denunciar, ele não tem uma medida protetiva de urgência efetiva que ele possa pedir, e muitas vezes ele não tem para onde ir, porque nós não temos vaga suficiente na assistência social para acolhimento, principalmente para o idoso grau 3, gente. O idoso grau 3 é aquele idoso que tem um grau de dependência total, que ele precisa ser alimentado, enfim. Se esse idoso sofre violência, eu falo aqui por Porto Alegre, ele não tem para onde ir. A fila para acolhimento assistencial dessas pessoas em abrigos públicos é de 5 anos. Então, a gente não tem uma situação de emergência, um abrigo e um olhar específico para essa vítima, como nós temos lá na Lei Maria da Penha. Nós temos aqui em Porto Alegre abrigos que funcionam para as mulheres de maneira muito boa. Eu atendo eventualmente, substituo a minha colega na Delegacia de Proteção à Mulher, e eu sei que a vítima que chega na delegacia de polícia e solicita proteção do Estado e diz que não pode voltar para casa porque foi agredida pelo marido, ela tem vaga garantida de acolhimento. O idoso não. O idoso, a gente tem que fazer, às vezes, 1000 ligações e solicitar apoio de diversas entidades para conseguir algum tipo de acolhimento para ele, porque não há vagas. A gente precisa olhar mais para o idoso, a gente precisa olhar mais para essas situações de assistência. Eu queria deixar aqui a questão dos canais de denúncia. Aqui pelo Rio Grande do Sul, no site da Polícia Civil, nós temos canais específicos de denúncia e temos a delegacia online também. A delegacia online é uma delegacia que funciona da sua casa. Você entra no computador, no celular, coloca no Google ali e tentem, eu não sei dos outros estados, mas tentem verificar nos seus estados também. Coloca no Google, Delegacia Online da Polícia Civil.
Aqui no Rio Grande do Sul, você vai ser direcionado para o site www.pc.rs.gov.br e vai poder registrar uma ocorrência idêntica à que você registraria no balcão de uma delegacia. E vai poder, inclusive, sinalizar que solicita medidas de proteção, se for o caso. Nós ampliamos muito o número e o rol de crimes que podem ser registrados na delegacia online, poucos crimes, claro, crimes mais graves, enfim, que demandem perícia, não podem ser registrados dessa maneira, mas a maioria dos crimes, e a maioria dos crimes do Estatuto podem ser registrados na delegacia online. No mesmo site da Polícia Civil, nós temos o banner Denuncie, onde é possível fazer denúncias de maneira anônima também, trazendo ao conhecimento da autoridade o que está acontecendo dentro de alguma casa ou dentro de alguma instituição. Temos aqui no Rio Grande do Sul o Disque 180, o Disque 181 para denúncias anônimas, e temos para todo o Brasil o Disque 100. Confiem no Disque 100, o Disque 100 ele vai ser todo trabalhado lá em Brasília e disparado para a cidade onde está acontecendo o fato. Nós recebemos diariamente denúncias, essas denúncias são todas catalogadas, apuradas. Eu, dentro das que chegam na minha delegacia, leio uma a uma para tentar verificar qual é a mais grave, porque agora, durante a pandemia, a gente não está conseguindo dar conta de tanta denúncia, uma enxurrada de denúncia que está chegando aqui. E aí a gente tenta analisar e a gente tem equipes que só atuam com denúncia anônima. E como é que é essa atuação? Chegou a denúncia na delegacia, a gente desloca uma equipe até o endereço onde essa denúncia ocorreu e verifica efetivamente o que está acontecendo lá. Conversa com o idoso, conversa de maneira separada do familiar, porque muitas vezes essa denúncia vai trazer aquele único familiar que está ali dentro daquela casa como agressor, então é importante ter esse olhar diferenciado para conversar com o idoso. Enfim, há vários canais. A Polícia Civil, onde não há delegacia especializada, sempre tem um plantão policial 24 horas na sua cidade. As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia, não precisa ser necessariamente uma delegacia do idoso. Onde não há delegacia do idoso, vai ser apurado por uma delegacia normal, aqui a gente chama de delegacia distrital, e onde houver uma delegacia especializada, vai ter esse atendimento, que aí inclui a questão do encaminhamento para outros órgãos, enfim. Eu vi aqui que nós vamos ter uma juíza que atua no Sejusc, nós temos aqui em Porto Alegre, o Sejusc Centro de Conciliação, de Justiça Restaurativa, nós firmamos um convênio com o Sejusc aqui de Porto Alegre, doutora Dulce Optis, e aí nós fazemos um encaminhamento direto na delegacia, porque realmente nós recebemos pessoas com inúmeros problemas que não necessariamente são questões criminais. Então, a gente já tem um convênio firmado pela Secretaria de Segurança, a partir de uma aproximação minha com a doutora Dulce, daqui de Porto Alegre, e aí o idoso que chega lá nos relatando que, por exemplo, ele tem uma situação de superendividamento, tem alguma situação familiar, de prestação de alimentos, enfim, que ele precise resolver, nós entramos no site do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado e encaminhamos já, esse idoso sai com horário marcado, com uma audiência lá marcada com o Sejusc 60+, acho que a doutora vai falar melhor sobre essas questões da conciliação. Mas, enfim, eu quero deixar meu agradecimento por esse espaço de fala, me colocar à disposição sempre que me convidam, eu faço questão de vir falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente enfrenta esse problema e traz mais luz a esse tema, melhor as nossas chances de prevenir os crimes. Muito obrigada.